Sempre haverá duas ou mais saídas para um problema. Você é quem escolhe qual caminho seguir. No final do século XVIII e século XIX, os judeus que viviam na Europa Central e Oriental passavam por grandes dificuldades. Viviam segregados em guetos e eram discriminados. Todas as condições dignas eram negadas. Na época, os judeus falavam apenas o dialeto Yiddish e viviam afastados da sociedade. Então, um judeu alemão chamado Moses Mendelssohn criou um movimento chamado Haskalah, também conhecido como Iluminismo Judaico. Isso com o objetivo de buscar dignidade e integração social aos judeus da época. A ideia de Mendelssohn era que os judeus aprendessem a língua alemã e se misturassem com os costumes da sociedade. Isso sem perder de vista a origem judaica. Os adeptos da Haskalah defendiam como principais temas a educação secular, como ciência, literatura e línguas modernas, além dos textos religiosos tradicionais do judaísmo. De outro lado, buscavam integração cultural, misturando-se à sociedade com um novo modo de vida, com novas vestimentas semelhantes às dos seus vizinhos. Por fim, pregavam a reforma litúrgica para tornar o judaísmo mais acessível e menos isolado. Muito bem, qual foi o resultado da Haskalah? Podemos analisar o tema de dois ângulos diferentes. De um lado, a Haskalah impulsionou uma profunda modernização do judaísmo. Com a valorização das línguas surge a imprensa judaica e a Torá passou a ser traduzida em outras línguas. A literatura judaica também teve um grande crescimento e tudo foi se adaptando às novas realidades. Com isso, os judeus tiveram reconhecimento dos seus direitos civis e a sua desejada integração social. Obtiveram o direito de votar, servir nos exércitos, participar na política. É indiscutível que a Haskalah e seus reflexos trouxe a adaptação religiosa necessária para a sobrevivência dos judeus da era moderna. Uma outra visão, porém, não é tão positiva. A Haskalah levou os judeus a uma assimilação e ao enfraquecimento da identidade judaica. A observância da Halahá, que é a lei judaica, começou a ser negligenciada e com isso um grande número dos judeus acabaram se assimilando e esquecendo do judaísmo. Shalom Brahá, queridos amigos do canal Papo Torá. Nesta semana iniciamos o estudo do livro de Shemot, com a paraxá que leva o mesmo nome do livro. Shemot significa nomes em hebraico. E esta porção começa relatando os nomes dos filhos e descendentes de Jacó que vieram ao Egito, num total de 70 pessoas. Esta paraxá Shemot marca o início da história do povo de Israel, quando Deus estabelece uma aliança com o seu povo. No capítulo 1 de Shemot, Passuco 5, a Torá descreve que todas as almas que saíram da coxa de Jacó foram 70. Porém, em hebraico está escrito alma no singular e não almas no plural. Vamos ver no hebraico. Está escrito Vayhi kol nefesh, que significa Vayhi, do verbo ser, e foi, no passado. Kol nefesh, toda alma, no singular. Notamos, entretanto, na porção Vaishlar que lemos anteriormente, a Torá descreve os descendentes de Esav, irmão de Jacó, no capítulo 36 de Bereshit, Passuco 6, onde diz que Esav tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as almas. Em hebraico está escrito Ve'et kol nafshot. Aqui, nafshot é o plural de almas, de nefesh, que é singular. Mas o que isso quer nos dizer? Para os descendentes de Jacó, a Torá fala no singular, alma, apesar de serem muitos. Mas no caso de Esav, mantém o plural. Os descendentes de Jacó que vieram ao Egito, embora no número de 70, era como se fosse uma só alma. Todos estavam conectados
nos princípios éticos e religiosos de seu pai Jacó. Todos viviam sob a proteção da Torá ensinada pelo pai. Os descendentes de Jacó preservavam a base familiar. E por isso os judeus prosperaram tanto no Egito que gerou inveja dos egípcios. Por conta disso veio a escravidão. Essa questão de inveja, inclusive, já é conhecida do episódio de Abraão e seu sobrinho Lot, entre Isaac, que colheu 100 vezes mais do que plantou, e Avimelech mandou ele embora do lugar onde estava, simplesmente porque ficou mais rico. Na Alemanha, o antissemitismo culpava a economia alemã, que ia mal, e dizia que é por conta dos judeus ricos. E aí começa a perseguição. Bem, voltemos ao caso de Esaú. A Torá diz a respeito de seus filhos que eram almas, ou seja, cada um seguia o seu próprio pensamento. Por isso a Torá os chama de almas, porque não era uma só alma. Pessoal, estamos próximos do Shabat, momento de se reunir com toda a família e fazer um brinde à vida, um lehaim. Muitos seguidores do canal não têm acesso ao vinho kasher para brindar o Shabat. Então vou aproveitar e deixar um link na descrição onde vocês poderão adquirir vinho kasher para o Kiddush. Os israelitas, apesar de permanecerem por anos no Egito, em contato com todo tipo de bruxaria, ocultismo, mantiveram sua identidade, mantiveram seus nomes hebraicos, preservavam a língua hebraica e os casamentos eram somente entre judeus. No tempo apropriado, foram libertados. Essa foi a escolha dos judeus da época do Egito. Agora, na época moderna do movimento Haskalah, os judeus optaram por outro caminho, assimilando-se à sociedade, e houve um enfraquecimento da identidade judaica. Muitos abandonaram o estudo da Torá. Chegou ao ponto de um determinado movimento judaico da época trocar a guarda do Shabat para o domingo. Bem, diante da situação difícil dos judeus da época da Alemanha no século XVIII, haveria outro caminho que não fosse a Haskalah para preservar a identidade judaica tradicional e desenvolver a integração cultural? Isso sem passar pelo caminho da reforma judaica e do distanciamento da Halahá? Talvez. Sempre há outras opções, mas aí teríamos que reescrever a história. Hashem sempre nos dá o livre-arbítrio. No final, entretanto, o plano de Hashem sempre há de prevalecer. Assim como no passado fomos libertados, hoje também esperamos ansiosamente pelo socorro divino. Que possamos erguer nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro, porque o nosso socorro vem de Hashem. Shabbat Shalom. Quero desejar um Shabat abençoado para todos vocês, para suas famílias e seus amigos. E não deixe de se inscrever nesse canal de estudo de Torá. Até a próxima semana, se Deus quiser.